Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Então, vamos lá. Como você viu o nome do vídeo, cessei minhas compras em criptos. Mas por que eu cessei essas compras? A gente vai esmiuçar isso aqui agora, vocês vão entender meu ponto de vista. Primeiramente, a gente acumulou muita coisa aqui nesses fundos, né? Eu fiz muito vídeo falando para vocês, ó, zona de acumulação, fundo ascendente, temos indícios e continua tendo indícios de que, pô, temos uma bela alta pelo caminho, papapá. Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente capitalizou aqui embaixo, Chainlink a 5 conto, Atom a 8, Matic a 45 centavos, isso aí a gente não vai se desfazer desses ativos de forma nenhuma. Os que a gente capitulou nessa região aqui, eu vou estopar caso o Bitcoin perca essa região aqui, que é mais o que a gente pensou, né, numa continuidade de alta até a região dos 18 mil, certo? São as últimas posições que a gente adicionou recentemente, eu vou estar estopando, né? Tá tranquilo, mas por quê? Qual é o motivo? Bom, vamos seguir primeiro para a análise do ativo e a gente vai chegar lá. Primeiramente, ontem, deixa eu só me defender aqui porque quase me bateram. Eu tinha falado nesse candle aqui que tinha mochido, né? Foi até no de 4 horas, se eu não me engano, mas foi nesse candle aqui. Um sinal dentro do setup da agulhada de Didi, né? A linha amarela é a média de 3, a linha branca é a média de 21 e a linha azul é a média de 20. E de fato teve, né? Isso foi um sinal de compra. O correto era comprar a partir do rompimento, estopar o fundo, que é o normal que a gente geralmente faz. O problema é que subsequentemente a gente fez um candle de reversão. Isso aqui é um candle de reversão, certo? Em um cenário de topo duplo. Fez o topo duplo, não rompeu. O que ele fez? Nesse candle aqui ele deu um segundo sinal de venda. Aí era vender a partir do rompimento, estopar o topo e capitular isso aqui tudo. Então o que aconteceu foi basicamente isso, né? Então não me batam porque eu falei desse sinal bullish, mas não falei desse sinal bearish, porque eram 2 horas da manhã, eu já estava dormindo. Beleza? Dito isso, o gráfico deu aquela senhora afundada, certo? Vamos partir para o diário agora, estou defendido. No diário, inclusive, estamos desenhando, neste exato momento, um sinal bearish na agulhada de Didi. Você vê que a linha amarela já rompeu a linha azul, ou seja, a média de 20 já está em último lugar daqui da lista. Falta apenas, tá mais ou menos assim, a média de 3 aqui, aí a média de 20 está aqui e a média de 8 está mais aqui embaixo. A partir do momento que essas duas aqui se romperem, essa de 3 descer por baixo e essa de 8 sair pelo meio e a azul continuar em cima, a gente vai ter um outro sinal bearish, certo? Que pode trazer o gráfico um pouco mais para baixo. Aí o que a gente faz nesse cenário aqui? A gente traça uma Fibonaccizinha e tenta entender aonde pode ser que o gráfico busque. Bom, primeiro alvo majoritário, 16.500, que é a 0,5 da Fibonacci. Então, 0,5 é a zona que não pode ser perdida, mas antes disso você vê que ele fez um reteste de topo anterior. É um sinal bullish, Felipe? É um sinal bullish. Querendo ou não, isso aqui ó, rompeu e retestou. Pode ser que seja sim um sinal bullish, né? Por isso que eu estou deixando tudo aqui muito aberto, porque o gráfico ainda está indefinido. O sinal da agulhada de Didi bearish ainda está se formando. Vai depender do próximo candle se ele vier para baixo, do próximo se ele vier para baixo. Provavelmente aqui nesse candle aqui que a gente tem uma confirmação, né? Nesse candle de amanhã a gente tem uma confirmação se foi de fato um sinal da agulhada de Didi. Quando? Quando a gente não romper a máxima desse candle aqui. Se vier rompendo a máxima, a gente anula esse sinal da agulhada, né? A gente não confirma ele como verdadeiro e começa a olhar isso aqui como um reteste de topo anterior rompido, entendeu? Então tudo depende das próximas horas do fechamento de hoje para a gente entender se foi um rompimento de topo ou se é um sinal bearish para a gente fazer um short no mercado aí. De qualquer forma, 0,5 é o próximo alvo que a gente está de olho. Segundo alvo, zona padrão de reversão nossa, 786, lá embaixo em 15.800. Os dois alvos que podem gerar alguma zona de suporte. O que não deixa o nosso cenário muito bonito também é isso aqui. Estamos na linha da linha, certo? Puxamos uma linha de tendência aqui. E aqui é a chave da chave, ou seja, perdeu, não tem jeito, a gente provavelmente vai testar 15.800. Porém,
o inverso proporcional existe. Defendeu isso aqui, a gente começa a olhar para uma continuidade de alta, sim. Por isso o candle de hoje é tão importante, por isso eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Porque hoje é um dia bem definitivo para a nossa tendência, certo? Mas isso aqui eu estou traçando o curto prazo, beleza? Esse é o curto prazo que a gente está conversando aqui. Inclusive eu vou partir para o Bitcoin Wisdom aqui para mostrar para vocês como é que o mercado está. O mercado ele já não está precificando muito acima, ele já está pensando em continuidade de queda, porque a gente tem uma predominância de ordens aqui na região do 16.500 e muito mais ordens já aparecendo na região do 16.200. 16.200 que vai entrar em concordância com a 618 da Fibonacci. Então, se buscar a 618 da Fibonacci, pode ser que eu queira abrir um long sim, dependendo do que se formar nessa região aqui. O problema é que a gente vai ter rompido a linha de tendência também. Consequentemente, vamos ter perdido o topo anterior, vamos estar buscando o suporte da região. Então, quer dizer, a gente vai perder muita coisa aqui e é difícil que essa região aqui segure o gráfico, sendo bem sincero. Eu vou estar mirando lá na 786 para ser muito mais sincero com vocês. Beleza? E o que acontece? Nesse momento a gente tem mais ordens sendo colocadas abaixo do que acima, então o mercado espera que haja mais queda do que alta, certo? É essa forma que a gente entende o mercado. Temos uma resistência sendo formada a partir de 17.000 e 17.120. Então são as duas regiões onde o gráfico tende a formar alguma resistência, que é mais ou menos aqui, né, entre esses fechamentos aqui. Então tá tudo dentro de uma análise simples. Olhando para o curto prazo, a gente vai ter uma definição do que o gráfico quer no candle de hoje, certo? E perdendo o fundo, a gente sabe que a definição foi queda. E aí a gente começa a olhar esses dois valores, 0,5 e 786. Mas por que, Felipe? Beleza, você fez a análise gráfica, entendi você, suave, tamo junto. Mas por que você cessou a sua compra em cripto? Bom, por causa disso aqui. Além de, obviamente, ter tido alguns sinais completamente bearish aqui. Deixa eu até ver se eu consigo ligar o MACD para dar uma ajudinha. Porque o MACD tinha... Não sei se foi aqui nesse gráfico. Não, foi aqui mesmo. O MACD já registra um rompimento de linhas. Obviamente, ainda estamos com as duas médias acima do ponto zero. É o ponto zero que é mais importante, né, dentro do MACD. Um sinal de rompimento do ponto zero é muito mais importante do que um rompimento de linhas do MACD, né? Gravem isso. Mas a gente teve esse rompimento aqui, certo? Que pode indicar um fim de festa, depois, obviamente, de uma impulsão normal de Fibo, né? De Fibo não, de Doll, fizemos uma impulsão tripla, então a tendência é que venhamos a dar uma corrigida e perdemos o fundo, que era o que não podia ter perdido. Isso aqui não podia ter acontecido. Porque aí seria aquela velha conversa de reteste, reteste, reteste. Mas não, nesse momento a gente está perdendo. E a tendência é que nós venhamos a continuar perdendo. Até porque as médias já começaram a se romper. Então aqui nós temos uma belíssima quantidade de sinais bearish. Deixa eu dar só uma olhada na Fibonacci aqui rapidinho. E a gente rejeitou justamente próximo a 786. Zona padrão que a gente está acostumado já a ter uma rejeição, certo? Nesse momento estamos testando a 0,5, então 3.900, que é justamente a zona que a gente está testando agora, é uma zona de extrema força para o SP. E por que, né, agora entrando na pauta do vídeo propriamente dito, que eu cessei minhas compras em criptos. Acho que vocês já sabem que eu estudo não só o mercado de criptos, mas o mercado como um todo, né? Eu trato como economia pura. E tratando como economia pura, eu tenho visto amplamente os gestores extremamente preocupados com o que não aconteceu. Inclusive está aqui nessa matéria do Investing, eu vou deixar no card para você, vou deixar no link aí para vocês darem uma olhada depois. O ponto é, a maioria dos gestores eles esperavam que para esse final de ano houvesse uma recessão nos Estados Unidos. Por quê? Todo mundo já sabia a quantidade de juros que foi aumentada, ou seja, o tanto que o Powell tratou a economia não foi eficaz, não foi dentro daquilo que precisava ser feito, tanto que a gente tem visto uma série de dados, o Bitcoin deu uma queda absurda, essa queda aqui também da semana passada do SP foi muito devido ao fato do mercado de
dos Estados Unidos ainda está extremamente aquecido, então isso aumenta a incerteza quanto à manutenção da taxa de juros, ou seja, aumenta a incerteza contra o mercado realmente conseguir controlar os juros americanos. Então quem olha no curto prazo está feliz que o mercado está subindo, está reagindo, está tudo bem, mas quem olha no longo prazo sabe que uma hora esse carro vai bater. Tá acelerando, tá acelerando, tá acelerando, tá acelerando. Uma hora vai vir uma curva e nessa curva ele vai estar tão rápido que ele não vai conseguir frear. É isso que a maioria dos gestores, dos grandes pensadores do mercado estão entendendo. Que se não frear os juros agora, vai ter uma hora que vai virar a curva. E vai ter uma virada de curva tão forte que o mercado vai ser forçado a entrar em uma recessão. Então é diferente de quando você está a caminho de uma recessão controlando ela, para que ela aconteça de forma ali dentro de uma análise previamente feita, e quando ela vai ter que ser imposta aos 45 do segundo tempo por força de uma taxa de juros incontrolável. E é isso que o mercado tem medo nesse momento. E eu sou um desses. Eu sou um desses que estou vendo essa situação e não estou achando que ela está de acordo com aquilo que deveria estar. Então, como a gente tem final do ano agora, final do ano não, março do ano que vem, o halving, onde a gente pode criar uma nova bull run, a gente ainda tem até fevereiro para formar novos fundos no Bitcoin. Volto a dizer, Felipe, mas você não disse, tinha defendido aquela tese de que achava que o Bitcoin não ia entrar 2 vezes no semanal, no RSI. Cara, continuo achando, né? De qualquer forma, eu não vou ser louco aqui de criticar o meu próprio modelo e falar 2 vezes, né, 2 coisas diferentes. Continuo achando. Porém, nós também vivemos um momento único de crise mundial na história. Então, de qualquer forma, a gente está vivendo um cenário nunca antes visto pelo Bitcoin. Se a gente está vivendo um cenário nunca visto antes pelo Bitcoin, nada impede que aconteça uma coisa que também nunca aconteceu antes no Bitcoin. O ponto é, o fato de eu não acreditar que isso vai acontecer não me impede de me preparar para caso isso aconteça. São 2 coisas completamente diferentes. Entendeu? É o motivo de você colocar seguro no seu carro. Você não quer que aconteça aquilo. Mas você sabe que você não tem controle, né, sobre esse tipo de evento. Então o que você faz? Cara, eu não quero ser assaltado, mas já que eu não sei o futuro, eu vou colocar um seguro. É a mesma coisa, né? Então encare dessa mesma forma. Devido a isso, né, essa notícia aqui, não só essa, muitas outras que eu tenho lido, muitos outros analistas que eu tenho conversado, muitos outros gestores que eu tenho estudado, eu tenho visto que tem sido um medo real. Tem sido um medo real porque o mercado não operou de acordo com aquilo que deveria ter acontecido, que todos esperavam. E aí, nessa situação, nada impede que nós venhamos sim a formar um novo fundo majoritário lá no Bitcoin, certo? Nesse cenário aqui, a gente estaria mirando a região 13 mil dólares por unidade, certo? Perdeu essa região, a gente estaria olhando lá para a região dos 10 mil mesmo, né? 11 mil, 10.500, 10 mil. Quero que chegue? Não. Acho que vai chegar? Também não. Mas o que nós compramos aqui nesse fundo vai ser mantido. O que nós compramos um pouco mais acima, eu preferi estopar, certo? Não me desfiz, só estopei. E janeiro, esse final de dezembro e fevereiro, meu objetivo é apenas acumular o SDT e real. Por quê? Porque se acontecer a capitulação máxima, se realmente entrarmos em um período que o Bitcoin buscar lá a região dos 10 mil dólares por unidade, aqui eu vou ter o capital de 3, 4 meses que eu vou apenas juntar para realmente capitular o fundo do fundo. Quais ativos, Felipe? Cara, os mesmos que a gente já tem operado. Eu confio neles para essa situação de bear market porque eu acredito que eles são ativos excelentemente rentáveis. Cake, Link, DOT, Matic, Ethereum, Uniswap, Atom, esses bons ativos que a gente já está acostumado a operar. Mas por que eu não estou? Eu estava comprando mês a mês um pouquinho de cada, né? Sempre que dava uma oportunidade, formava um fundo, a gente ia aumentando nossas posições. Mas dezembro eu não estou fazendo isso e não irei fazer isso. O dezembro agora é juntar capital, encher o bolso de dólar, de real, esperando essa capitulação máxima, caso ela venha acontecer. E se não acontecer, Felipe? Bom, se não acontecer e o gráfico subir,
Aí a gente vai comprar no próximo fundo ascendente. Pode ser aqui em cima? Pode ser aqui em cima. Ah, mas você vai comprar mais caro? Vou, sem problema, porque a gente já vai ter comprado no fundo. Deixa eu apagar essas linhas todas para ficar mais claro. A gente já vai ter comprado no fundo e já vai ter um pouquinho que a gente comprou um pouco acima do fundo. Então agora a gente está numa situação extremamente confortável, porque ou a gente compra no fundo do fundo, porque a próxima queda, aí eu dou 100% de certeza para vocês. Não, 100% é meio feio, né? Mas eu tenho muita fé de que a próxima queda, se acontecer, será a última, porque pós o halving a gente começa uma nova tendência de alta. Sim, isso aconteceu todas as outras vezes, né? Então a tendência, né? Refazendo a frase, a tendência é que a próxima queda seja a última. Aí a gente vai ter comprado realmente o fundo do fundo. E se eu tiver errado, ou pelo menos se o mercado tiver errado, né, porque eu estou crendo a mesma coisa que vários outros milhares de gestores. Se o mercado tiver errado e a gente não fizer uma segunda capitulação de queda, não entrar em recessão nos Estados Unidos, o que vai acontecer? O mercado vai subir e vai formar um fundo ascendente. Nesse fundo ascendente, aí a gente compra um pouco mais caro, sabendo que também compramos o fundo do fundo, entendeu? Porque eu prefiro trazer isso para vocês de forma tão clara o que eu vou fazer, o que eu estou pensando. Cara, eu procuro ser o mais honesto possível com vocês. E é um cenário que tem dado medo, sim, mesmo nos maiores gestores do mundo, gente que está acostumada a lidar com bilhões, está com certo receio de como a economia americana está andando e como esse freio, quando chegar, pode ser extremamente doloroso. Então, já que nós estamos inseridos nessa situação, eu pretendo agir dessa forma. Claro, pé no chão, não vou sair fazendo nenhuma atitude desenfreada, que eu falei, estopei o que nós compramos aqui próximo a 16.500. O que está lá embaixo, na região dos 15 mil, vai ficar lá e eu não vou mexer. E acumular capital. Ou a gente pega o fundo do fundo, ou a gente pega o próximo fundo ascendente, sabendo que pegamos o fundo do fundo. Então, isso é a base de tudo que a gente trabalha aqui. Nos colocar em uma situação onde nós estamos confortáveis com a alta e com a baixa. E é por isso que eu cessei minhas compras em criptos até que aconteça o halving. E é isso. Se ficou claro para você, deixe seu like, segue se você não é inscrito. Acho que o mais importante para mim é criar um conteúdo que fique extremamente claro a todas as pessoas aqui. E se ficou, valeu. Tamo junto.